Como a gente sabe, o movimento romântico foi responsável pelo surgimento no romance no Brasil, né? Até então, os textos escritos em prosa estavam muito distantes desse tipo de narrativa. E o primeiro romance assim que foi escrito de fato e que deu assim de certa forma um pontapé inicial para o movimento romântico brasileiro em prosa foi A Filha do Pescador, de Teixeira e Souza. No Brasil, teve o que? A questão da busca da identidade nacional, né? Foi uma das preocupações. E também, em relação ao movimento de independência, esse tipo de texto, né? Começou a ser praticado na década de 30 dos anos de 1800, tá? Por volta na década de 30 foi aplicado uma maneira de se fazer folhetins, que era uma espécie de capítulos dos livros de romances que eram publicados em periódicos, né? E assim tinha a adesão dos leitores, né? Principalmente da classe burguesa. E isso daí foi criando no gosto, caindo no gosto popular, até ser lançado esse primeiro livro que eu citei para vocês, que é A Filha do Pescador. Os primeiros textos a serem publicados assim normalmente eram traduções dos europeus. Então a gente tem vários tipos de prosa, né? Que didaticamente a gente vai ver quais são os tipos. Não que os autores da época diziam assim, não, vou fazer prosa desse tipo, vou fazer prosa nessa pegada, ou seja lá o que for. Mas isso daí facilita pra gente entender o movimento romântico de maneira mais didática, certo? E não confundir a prosa romântica com a poesia romântica, tá? As divisões que são feitas são diferentes para ambas, tá bom? Então, por conta da questão nacionalista, né, da identidade nacional, buscou-se o, o primeiro símbolo que o Brasil tinha, que era o que? Era o índio e a sua riqueza natural. E isso é abordado muito num tipo de prosa que é a prosa indianista, tá? Não diferente da poesia indianista nacionalista também, tá? Eles se assemelham nesses aspectos, mas cronologicamente eles não estão situados na mesma época. Possa ser que até por coincidência que sim, em alguns momentos, mas em outros não, tá? Então a classificação da poesia romântica de três gerações, né, não vai ser válida para a prosa, como eu falei para vocês. E a prosa vai ser dividida deixa eu ver aqui, em quatro aspectos, tá? Como eu falei para vocês, era a partir dos folhetins na década de 30 de 1980, de 1800, tá? E isso daí, o interessante é o público que consumia, né, esse tipo de texto.
que era o que? Estudantes, profissionais liberais e a mulher, né? Que é o grande público. Então o movimento romântico veio, como é que eu posso dizer, quebrar determinados paradigmas assim impostos durante as épocas, né? Era a forma que a burguesia encontrava, né, para ter seus valores retratados por meio de intensas histórias de amor e de aventura, ou seja, é um espelho para a burguesia, certo? Só que isso daí vai ser uma faca de dois gumes depois que o romantismo acaba e a gente encontra o realismo, a forma da burguesia se ver nos personagens ou se ver nas histórias, tá? Então, a formação de um reduzido público leitor nos centros urbanos, tá? Houve isso, formação de a democratização da leitura, por quê? Porque as mulheres estavam consumindo coisas que não eram tão comum antigamente, né? Assim, pelo menos na Idade Moderna, passando para a Idade Contemporânea. Tá bom? Houve uma democratização da leitura pelo aspecto da mulher ser uma consumidora e também pelo fato de outros tipos de personagens serem retratados a partir dos romances, tá? Como os índios, os negros e por aí vai. Não só a burguesia tinha esse privilégio, mas de certa forma esses tipos de personagens também faziam parte da, da temática ou da história, tá? A criação da imprensa facilitou, né, o acesso para esse tipo de texto, e o folhetim como se fosse a televisão para hoje em dia, né? Era uma forma de entreter, certo? Um divertimento da família burguesa, a válvula de escape de uma vida monótona. E aí a gente vai ver vários clichês, certo? Que vai surgir a partir do romantismo. Como eu falei para vocês, de maneira didática, a gente divide pelo menos em 4 aspectos a maneira de abordagem do romance, tá? A gente vai ter o romance urbano. Ele já diz, né? É um romance ambientado nas cidades, né? Principalmente na sociedade carioca do século XIX. E traz a questão dos costumes e retratar a sociedade de maneira mais próxima possível, certo? Ou a gente tem um romance indianista que volta-se, né, à época do descobrimento do Brasil. E isso é interessante que um dos autores que a gente vai estudar, ele vai trazer isso de uma forma artística, vamos dizer assim, que é o José de Alencar. Ele vai trazer a questão dos costumes dos índios, né? O contato com o colonizador e exemplificando isso em 3 volumes, certo? Pelo menos em ordem cronológica, né? A gente tem o Guarani, Iracema e o Birajara, tá bom? A gente tem um romance regionalista também, né? Como decorrência da afirmação da nacionalidade, surgem 2 correntes no romantismo brasileiro, que é o indianismo e o regionalismo. Os escritores regionalistas procuram fixar traços peculiares da cultura e da natureza de determinadas regiões.
O primeiro desses regionalistas foi um autor chamado Bernardo Guimarães, que retratou o interior de Minas Gerais e de Goiás em suas obras, que é bem conhecida, né? Assim, tanto o livro quanto a minissérie que ficou famosa, que é A Escravizaura, e outro livro dele que é o Seminarista. Tá? O Visconde de Itaunay ficou conhecido por uma obra apenas, que é Inocência. E procurou registrar algumas peculiaridades do falar sertanejo. Tá? A gente também tem um autor chamado Franklin Távora, com a obra O Cabeleira, que é considerado o criador da literatura do Nordeste, Franklin Távora. Como falei para vocês, a gente tem, ele procura caracterizar as regiões, né? Então a gente tem o sertanejo, o gaúcho, tio e o tronco do IP, certo? A gente também tem Manuel Antônio de Almeida, que ficou famoso por seu único romance, que é Memórias de Sargento de Milícias. O romance urbano, assim, só para exemplificar o que a gente tem, né? Foi o mais lido, porque deveras, né, que o público, o grande público era dos centros urbanos. Então nada mais natural que eles lessem algo que retratassem eles mesmos, tá? A gente tem Manuel Antônio de Almeida, a gente tem José de Alencar, e José de Alencar ele percorre por todos os tipos de, de romances, certo? Desde o indianista até o regionalista. Então a gente tem aqui alguns exemplos de romances urbanos. A Morenia, né? O Moço Loiro, de Joaquim Manuel Macedo. Memórias do Sargento Milícias, como eu já falei. Diva, Lucila, a Senhora, a Pata da Gazela, 5 Minutos e a Viuvinha. Todos eles de José de Alencar. O romance histórico. O romance histórico, assim, ele procura enfatizar, né, o nacionalismo em suas obras. E os escritores que se dedicaram a isso, eles tentavam reconstituir as, a história mesmo do Brasil. Os romances escritos têm a finalidade, portanto, de caráter histórico. Entre outros que se dedicaram a esse gênero, destaca-se novamente José de Alencar. Tá? Ele tem várias obras, né? As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, também tem Bernardo Guimarães com lendas e romances e histórias e tradições da província de Minas Gerais. Então, há um resgate histórico, certo? Há um resgate da reconstituição dos hábitos também, das instituições e por aí vai. As principais características do romantismo enquanto prosa são as seguintes: as narrativas de temática amorosa, certo? O sentimentalismo, ele permanece ainda. Religiosidade, final preferencialmente feliz, tá? O casamento, redenção ou ascensão social. Isso daí vai ser bem mais explorado na próxima escola literária. Os personagens planos, sem muita profundidade. Narrativas lineares, certo? Uma linha do tempo reta, sem muita alteração. E a observação há uma linguagem simples, tá?
e a observação dos costumes, que é um dos motes para se fazer esses romances, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou tentar abordar alguns autores e algumas obras, assim, analisar alguns pequenos trechos das obras de alguns autores. É isso.